Pessoal, bom dia. Eu sou o Egídio Ferraz, sou chefe de produto na Schneider, né, responsável pelo Modcon M580. Bom, eu vou mostrar para vocês alguns assuntos, tá? Primeiro, vou falar sobre o Modcon, o lançamento do Modcon M580 Safety, tá? Depois vou falar para vocês sobre modernização, tanto de base Schneider quanto de base Rockwell para as plataformas da Schneider. Tá? E vou mostrar para vocês alguns vídeos sobre modernização, tá legal? E no final, se sobrar algum tempo, vou falar sobre também alguns outros assuntos, dar alguns recados e no final responder as perguntas que vocês enviarem no chat. Né? Uma dica é que vocês abram uma segunda tela do nosso webinar, porque lá embaixo na tela onde você tem o campo de perguntas, toda vez que você envia uma pergunta, ele fecha e exige que você atualize a página. Tá? Então, para você não perder a navegação do webinar, abre uma segunda página, manda a pergunta, né? E toda vez que você precisar mandar uma segunda pergunta, você dá uma atualização nessa segunda página que está aberta. Tá? Bom, vou começar mostrando para vocês um pouquinho de histórico e cultura de inovação da Modcon. Tá? Aqui uma linha do tempo mostrando desde o lançamento do primeiro PLC do mundo, né, que foi o Modcon 84, né, desenvolvido pelo Richard Morley, que é esse indivíduo aqui, que por sinal faleceu na semana passada, né, no dia 17. Então, Richard Morley foi fundador de diversas empresas, é um cara que tem diversas patentes registradas, né, e entre as contribuições dele com a tecnologia foi a fundação da Modcon, né, o desenvolvimento do Modcon 84, que foi o primeiro PLC do mundo na década de 60. Né. Depois disso veio o desenvolvimento do Modcon Premium, né, do Modcon Quantum. Em 2007 foi lançado o primeiro PLC Schneider, vamos dizer assim, após a fusão de Telemecanique e Modcon. Né. Então hoje a gente tem uma herança Telemecanique e Modcon também nos nossos controladores. E final de 2013 e começo de 2014 foi lançado o M580, né? E a gente veio fazendo complementos do lançamento do M580 até chegar ao presente momento, onde a gente está lançando o M580 Safety. Tá? Bom, o M580 Safety, vou mostrar para vocês o conceito de safety integrado que ele tem. Antes, só ilustrar aqui uma tabela de como hoje estão os controladores Modcon, né? Então a gente tem desde o Modcon M340, o Premium, o 580 e o Quantum, né? Quais deles têm redundância, né? Então hoje você tem redundância no Premium, a redundância no M580 e redundância no Quantum, né? A característica de redundância deles é de um rack espelho do outro, né? Dois racks idênticos, onde um é o principal, o outro fica em standby, né? Safety, né, para CO2 e CO3 a gente já tinha no Quantum, só que não de uma maneira integrada como a gente tem no 580 e agora finalmente lançando no final agora de 2017 o Safety do M580. Opção para ambiente agressivo todos têm, tá? Isso significa que o produto para normal ele tem resistência até 60 graus, tá? E existe uma opção para ambiente agressivo, que muda só uma referência no final. Você tem um C ou um H a mais no final, onde o equipamento tem uma resistência à temperatura maior, atingindo até 70 graus, temperatura ambiente em operação. Né? E ele também tem a placa de circuito resinada, o que significa que ele é resistente à sujeira, eventualmente numa mineradora, numa fábrica de pneus, qualquer indústria pesada que eu tenha muita sujeira. Né? E os que têm fibra ótica integrada no rack, né, que significa que eu tenho um módulo que eu encaixo no rack do PLC e eu posso lançar uma fibra ótica direto de um rack para o outro, entre dois PLCs ou entre PLC e a sua remota. Tá? E aqui uma ideia de capacidade de número de pontos de I/O, né, então desde o M340 para 1.200 pontos de I/O.
até o AM580 e o Quantum, que são controladores aí que aguentam até 7.000 pontos de I/O, né? Mais de 7.000 pontos de I/O. Bom, e velocidade do processador. Tá? Uma ideia aqui de velocidade do processador, você pode ver que vem do 340, 8.000 instruções por milissegundo, até o 580 com 60.000 instruções por milissegundo. Tá, ok? Entrando no safety, né, a gente vem aí de 50 anos de inovação, igual eu ilustrei no primeiro slide, né, desde o lançamento do Modicon 84, Modicon Premium Quantum, M340, 580, que a gente lançou em 2014. Em 2016 veio o complemento dele com as CPUs redundantes e agora em 2017 o M580 Safety, tá? O primeiro controlador com internet incorporada no rack de segurança. Tá? Se vocês não conhecem a característica de barramento Ethernet do M580, depois eu convido vocês a assistirem um outro vídeo que a gente tem disponível, a gente pode colocar no canal de parceiros. Eu não vou mostrar aqui novamente, porque eu tenho muito assunto para falar, tá? Mas procurem saber sobre o barramento Ethernet do M580. Ele tem uma transparência entre rede de supervisão e campo, onde o rack dele atua como um switch Ethernet na rede. Tá? E para garantir a segurança disso, ele tem certificações de cibersegurança. Tá? Bom, filosofia safety do M580, ele pode ser usado de uma forma integrada ou de uma forma comum. Tá? Forma integrada, o que é? Eu tenho um controlador para a parte de segurança, com sua CPU, sua fonte, seu I/O, pode ser local ou distribuído, e teria um outro controlador, também M580, mas não de segurança, para aplicação de processo, né? Onde eu tenho uma ferramenta de engenharia única para os dois. Tá? Então, se eu quiser segmentar safety de processo, eu posso fazer isso. Ou eu posso usar de uma forma comum, que é o que o mercado acaba adotando na maioria das aplicações, onde eu tenho o mesmo hardware para safety e para o controle de processo, a mesma ferramenta de engenharia, e nesse hardware eu tenho um misto de I/O safety e I/O convencional. E o lançamento do 580 Safety vai ser feito em 3 ondas, basicamente. Né? Agora, nesse momento, a gente está lançando a CPU Standalone SIL3, né? Onde vai permitir eu fazer o I/O Safety misturado com I/O convencional, tanto no rack principal quanto no rack remoto. Tá? Essa CPU ela tem também do lado um coprocessador, então ela tem uma redundância aqui de processamento, o que garante a votação 1 de 2. Tá? Numa outra onda, no ano que vem, a gente vai ter o SIP Safety para dispositivos, o que significa que eu posso, se eu tenho um inversor de frequência em Ethernet IP, eu posso fazer a parada segura desse inversor através da rede, utilizando esse serviço da Ethernet IP chamado SIP Safety, né? Que através da rede Ethernet manda comandos de segurança para os dispositivos. E no ano que vem também, a gente vai ter o lançamento das CPUs Safety redundantes. Tá? Então, igual está ilustrado aqui, 2 CPUs de segurança, rodando em paralelo, uma primária, outra hot standby. Da mesma forma, as minhas remotas e os meus dispositivos SIP Safety na rede, mas agora eu vou ter uma votação 2 vezes de 1 de 2, né? Onde eu tenho um sistema tolerante à falha, onde se uma CPU falhar, o outro continua cumprindo as funções de segurança. Tá? Aqui no que a gente está lançando hoje, standalone, com CPU e coprocessador no mesmo rack, é um sistema de falha segura, ou seja, se uma das CPUs da principal ou coprocessador falhar, a CPU que está ativa leva o sistema para uma parada segura. Tá? Então, sistema tolerante à falha, de falha segura, e aqui vai ser o sistema tolerante à falha. Então, dependendo das especificações do sistema, a gente vê que mais de 80% das aplicações hoje já vão ser atendidas aqui pela CPU Standalone SIL3 com I/O distribuído, integrado com I/O convencional. Tá? Bom, posicionamento, né? Hoje a gente tem uma oferta bastante grande, né? Aqui
a gente poderia ilustrar até a parte de relés de segurança e relés programáveis, relés que são expansíveis em rede, que a gente tem na linha da Schneider, chegando aqui no sistema para processos simples de falha segura, onde a gente tem o M580, passando também depois para sistemas tolerantes à falha, para processos contínuos, até processos críticos, aí onde entra o Triconex, né, que é um sistema de tripla redundância. Então, a gente tem aí soluções desde a parada de máquinas até paradas de um sistema híbrido, né, até paradas de processos críticos aí em química e petroquímica. Tá? E aqui o foco, né, dos menores, dos relés e do 580 na versão standalone, por exemplo, com a I/O local, é uma segurança de máquina, podendo chegar a uma segurança de processo. Né? Vou mostrar para vocês que ele atende normas tanto de segurança de máquina quanto de segurança de processo. O lançamento vai ser de 7 novas referências. Né? Eu tenho a CPU e o coprocessador, que tem que obrigatoriamente ser usado em conjunto para atingir o nível SIL 3. Tá? Eu tenho uma fonte de alimentação redundante. Tá? Essa fonte é especial porque ela entrega um nível de tensão bem estabilizado. E essa fonte ela é redundante. Então, se eu quiser usar 2 fontes no rack, igual está ilustrado aqui, esse é um rack remoto, né? Eu posso utilizar a redundância ou usar uma fonte simples só. Vou ter os módulos de I/O, né? 16 entradas digitais, 8 saídas digitais, 4 entradas analógicas e 4 saídas a relé. Essas vão ser as opções de módulos de segurança. E o sistema tem compatibilidade com todos os módulos X80 existentes. Né? X80 é essa família nossa de I/O, que é comum para o M580 e também outros controladores. Isso aqui significa que o rack que a gente já tinha, o cartão de comunicação de rede, né, e os módulos de I/O convencionais, que são esses branquinhos aqui, eles são compatíveis também com o sistema safety. Né? Então, posso mesclar eles sem problema. E a ferramenta de engenharia é o Unity Pro, agora na versão XLS, e vai ser lançado junto com esse hardware a versão 13. Tá? Então, o XLS ele engloba tudo que eu fazia já no XL, para automação de processos, né? Adicionando também todas as funções safety. Aqui um detalhe sobre a arquitetura interna do 580 Safety. Tá? Então, na CPU, no primeiro módulo aqui, dentro da CPU, eu tenho isso daqui. Eu tenho 2 processadores. Eu tenho um processador que é esse verde aqui, que é para o processo. Né? Então, para processar lógica de controle, para processar comunicação em rede. E eu tenho um segundo processador, que é para todas as funções de segurança. E no coprocessador, que é o módulo que eu coloco do lado, eu tenho um segundo processador de segurança, fazendo a votação 1 de 2 com o processador de segurança da CPU, né, onde se um desses 2 processadores falhar, o outro processador leva o sistema para uma parada segura, aí atingindo o nível SIL 3. Né. Um detalhe importante, né, qualquer problema, qualquer parada no processo de produção não afeta as funções de segurança. Tá? Então, se eu tenho eventualmente alguma parada de linha por alguma coisa do processo, a CPU para o processo, mas não para de executar as funções de segurança. Né? Bom, igual está ilustrado aqui, as memórias são isoladas fisicamente, são seguras. Né? As funções de segurança são executadas em um core específico do processador. E existe um controle de acesso para sessões de programa safety ou não safety. Ou seja, quando eu crio um usuário do Unity Pro XLS, eu defino se esse usuário pode programar funções de segurança ou se ele só pode programar funções ou mexer em seções do programa do controle de processo e vice-versa. Né? Aqui um exemplo de arquitetura, o que é possível fazer com ele já nessa versão que a gente está lançando agora. Tanto para segurança de processo, né, a gente vai ter certificação TUV para shutdown de emergência, gerenciamento de caldeiras e sistemas de queima de combustível e proteção a fogo e gás também. E segurança funcional, que é a parte de segurança de máquinas, né,
Então, intertravamentos de segurança, chaves de lingueta, relés de segurança, botões de parada, tapetes de segurança, cortinas de luz, tudo isso é atendido aqui pelo M580, tá? Para fazer um sistema híbrido integrado com a segurança. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma CPU aqui, né? Na CPU eu posso fazer uma extensão de barramento, assim como o M580 convencional, e adicionar mais I/O de segurança na extensão de barramento. E eu posso também lançar I/O distribuído em rede, né? Aqui o protocolo que o M580 usa é o Ethernet IP e o SIP Safety é o serviço de segurança da Ethernet IP que garante que eu tenho uma comunicação segura entre a CPU e as remotas que têm I/O de segurança, né? Então eu posso ter remotas sem I/O de segurança e posso ter remotas como essas duas aqui que tem um misto de I/O convencional e I/O de segurança, tá? Lembrando que o 580 já vem com 3 portas Ethernet, tanto na CPU quanto nos cartões de rede das remotas, que me permitem fazer essa ligação em anel, e ainda sobra uma terceira porta, como aqui nesse exemplo, onde eu estou ligando uma IHM. Tá? Eu tenho aqui do lado um outro M580 de segurança, e eu posso fazer uma comunicação peer-to-peer segura entre esses dois controladores. Então, se eventualmente eu tiver algum intertravamento de segurança, por exemplo, um botão de parada aqui nesse controlador e eu preciso parar um inversor de frequência que está associado a outro controlador, eu consigo fazer uma comunicação segura e mandar instruções de segurança de um controlador para o outro também. Tá? Bom, o Unity Pro XLS, como eu comentei, é uma ferramenta única para segurança e processo. Então, aqui no detalhe das sessões do programa, eu tenho a sessão para as MAST, né, para as minhas sub-rotinas de controle de processo, e tenho uma pasta aqui para as rotinas de safety. Tá? Lembrando que o usuário do Unity pode ser configurado para ter acesso a uma e não ter a outra, e vice-versa. Depende se ele é uma pessoa, um engenheiro de segurança, ou se ele é simplesmente um engenheiro de processo que não precisa mexer na segurança. Tá? E no hack, naturalmente, eu adiciono aqui as entradas e saídas de segurança, ou as entradas e saídas convencionais, e vou criando meu sistema híbrido. Em termos de funções de segurança para a máquina, ele já vai ter blocos de programação certificados, tá, no Unity Pro XLS, para botão de parada em emergência, chaves limite, cortinas de luz, acionamento bimanual, tapete de segurança, chave magnética. Então, a maior parte das aplicações de parada segura já vão ter blocos de função prontos no Unity Pro XLS, tá? Permitindo aí a gente fazer um sistema integrado de controle da manufatura e também adicionando toda a parte safety. Bom, esse foi o M580 Safety, tá? Se vocês tiverem perguntas, façam no sistema, lembrando de abre uma segunda página do WebEx para fazer as perguntas, né? Sempre atualizando a página para fazer uma segunda nova pergunta, tá? E no final eu respondo as perguntas se tiver alguma pergunta sobre o 580 Safety. Bom, eu vou mostrar para vocês agora a parte sobre modernização, tá? Começando aqui pela modernização de Quantum e Premium, tá? Bom, boa parte de vocês deve saber, o Modicon Quantum e o Modicon Premium são controladores que têm já 20 anos pelo menos, né? E estão numa fase madura, né? O que significa que hoje eles não têm novos desenvolvimentos, né? Em termos de tecnologia, e são controladores que a eletrônica dele, o tipo de processador, tudo isso são componentes que vão ficando escassos no mercado, e com isso o preço dele vai subindo e a disponibilidade também vai baixando. Tá? Então hoje a gente incentiva que obviamente todas as aplicações novas sejam feitas com o M340 ou com o M580, né, que são os controladores mais novos, e são eles dois que estão recebendo atualizações e modernizações, né, e vão ser os caras para atender a gente de aplicações pequenas até de grande porte com redundância, safety e tudo mais.
E o Quantum, a gente tem que manter a base, então continuam sendo produzidos, a gente continua vendendo, dando assistência técnica, mas é importante a gente também incentivar a modernização da base que a gente tiver de Quantum e Premium. Tá? Então essa apresentação aqui mostra alguns cenários de modernização. Tá? Esse primeiro cenário aqui, ele mostra uma modernização de Quantum com rede S908 para o M580. Então, não sei se todos conhecem, mas os Quantums mais novos, eles já têm rede Ethernet. Tá? Em rede Ethernet fica mais fácil ainda de modernizar do que esse meu exemplo aqui. Tá? Esse aqui é o pior caso, vamos dizer assim. Que é essa rede S908, que é uma rede em cabo coaxial. Tá? E isso aqui, eu tenho em cima aqui um rack principal com a CPU. Tem um scanner de rede e tem umas remotas aqui, os adaptadores de rede, e aqui teriam meus módulos de I/O. Tá? Então isso é um cabo coaxial, né? Parece cabo de televisão, mas é um cabo com especificações específicas para uso industrial, né? E pode ser usado uma rede, um tronco simples ou um tronco redundante. Então, para migrar esse 908, o que eu faço? Quais são os passos? Primeiro, eu elimino os cartões de comunicação das remotas, né? Posso tirar eles, e elimino também o scanner de rede e elimino também a CPU aqui. Tá? Eu vou tirar a rede, eu vou adicionar no lugar novos cartões de comunicação mais Ethernet, né? Onde esses cartões eu tenho duas portas aqui para ligação em anel e tem uma terceira porta de serviço que eu posso usar como eu quiser. E eu vou adicionar um M580 e fechar a ligação aqui em anel. Tá? Então eu mantive os racks com os I/Os que eu tenho aqui e transformei todos os racks em remotas Ethernet do M580. Tá? Fiz um aproveitamento total do hardware e aproveito também a aplicação, que a aplicação eu posso importar aqui para o Unity Pro no M580. Então, sequência aqui. Então eu transformei as remotas, os racks remotos do Quantum, incluindo o rack principal, em remotas do 580. Tá legal? Um segundo cenário é do Quantum para o M580, mas mantendo a rede S908. Vamos supor que o cliente não queira, ou seja, ainda trabalhoso demais para ele refazer cabeamento, lançar aquela rede Ethernet nova em anel entre os Quantum. Né? E ele precisa manter até onde for possível a rede S908. Então o que eu faço? Eu elimino a CPU e eventualmente algum cartão de comunicação com supervisório aqui do rack principal do Quantum. Eu adiciono um novo cartão de comunicação que foi lançado recentemente, que é o 140 CRA 31908. E eu adiciono o M580 e faço a ligação em Ethernet com esse cartão de comunicação. E esse cartão de comunicação, ele por sua vez, pelo barramento do rack do Quantum, vai conversar com o scanner da rede S908, mantendo aqui tudo que eu tenho na rede. Tá? Então fica uma migração simples, porque eu expando a capacidade de memória, aí a partir desse M580 eu posso expandir para remotas do X80, que é o I/O do M580, né? Mantendo tudo que eu já tinha de Quantum em S908. E aí depois, pouco a pouco, eu posso eventualmente ir passando esse I/O para o I/O novo do M580. Também aqui aproveitando a aplicação. Eu vou mostrar depois um vídeo que ilustra essa modernização. E um outro cenário aqui é a modernização do Premium para o M580. Então, da mesma forma, se eu tenho lá um Premium, por exemplo, CPU, e eu tenho a extensão de barramento para mais I/O do Premium, eu posso simplesmente eliminar a CPU e o Premium, configurável no Unity, eu posso fazer a extensão de barramento do M580 para o rack do Premium. Né? Então, aqui nesse caso, eu tenho um 580 com a CPU, e eu faço a extensão do barramento, né, através do conector no final aqui do meu rack do 580, ligando no conector do rack do Premium. Tá? Então ele funciona como um rack de expansão do M580 de forma transparente. Eu posso configurar isso aqui no Unity e eu posso aproveitar a aplicação que eu tinha rodando na CPU também e transferir ela para cá. Tá? E a conversão de software, caso
o Quantum e o Premium já sejam Unity, eu posso aproveitar a aplicação no Unity também para o M580. Mas caso sejam versões antigas, como o Quantum Concept, por exemplo, que era um outro software mais antigo, a gente oferece uma ferramenta que pode ser usada pelos integradores também. É uma ferramenta gratuita, essa ferramenta está inclusa no pacote Alliance também dos integradores, chamada UMAC, tá? Que ela faz uma conversão das aplicações, do Concept, por exemplo, para o Unity Pro, trazendo aí todas as linhas de I/O Scanning, que geralmente são coisas bastante complicadas de você fazer na mão, traz todas as linhas do ladder, dos blocos, os comentários, tá? E deixa pronto isso para rodar no Unity Pro. Tá? Então a gente tem essa aplicação. Eu vou mostrar para vocês aqui, antes de voltar aqui na performance do 580, eu vou mostrar para vocês um vídeo sobre a facilidade de modernização aqui de um Quantum, né? Então aqui nesse vídeo eu tenho um Quantum, tá? Com rede S908, aquela rede redundante que eu mostrei num slide, tá? Então aqui é CPU, scanner de rede, o adaptador de rede da remota, cartões de I/O. Tá? Então eu vou vir com o M580, onde aqui eu já tenho carregado a aplicação que eu converti naquela ferramenta UMAC. Tá? Esse Quantum aqui é uma CPU antiga, ela era uma CPU ainda Concept, tá? Eu converti isso aqui para o Unity Pro e já carreguei no M580 que está aqui do lado energizado. Tá? Eu vou tirar a CPU, eu vou causar obviamente uma parada no processo e vou adicionar um novo cartão CRA 31908, que é esse cartão que permite essa interface entre Ethernet e S908. E aqui eu tenho a opção de fazer aquela ligação em anel, né? Entre vários racks, que eu tenho duas portas aqui, tenho duas portas no M580 também. Então eu interliguei com o 580, o 580 vai reconhecer o cartão e daqui a pouco ele já está com o I/O mapeado e já está também tocando o processo. Tá? Já voltou a rodar o processo. Tá legal, agora o 580 está comandando aqui todo o meu I/O. Então é uma migração super rápida, super simples, garantido por uma ferramenta de conversão que elimina erros, né, e reduz muito o seu gasto de engenharia. Tá? Bom, e falando sobre robustez, tem muitos clientes que gostam do Quantum e do Premium pela robustez dele, né? Que eles comentam, pô, eu tenho o Quantum, tenho o Premium rodando há 20 anos no meu painel e nunca deu um problema, né? E agora, pô, vou botar o 580, vale a pena fazer essa troca? É um controlador tão robusto quanto? Então aqui eu tenho algumas coisas que ilustram a performance e a robustez, tá? Com relação à performance, eu tenho aqui um exemplo, uma aplicação feita no Quantum, tá? Onde eu tenho uma duração máxima aqui de 76 milissegundos para executar a aplicação. Isso aqui é o tempo de ciclo da aplicação, 76 milissegundos. E uma mesma aplicação feita numa CPU nível 4, que ainda nem é a CPU mais rápida, né, que eu tenho CPUs até o nível 6 aqui do 580, mas no CPU nível 4 eu já tive uma redução em 5 vezes no tempo de ciclo, chegando a 13 milissegundos. Então, de 76 milissegundos para 13. Isso significa o quê? Que o 580 ele tem uma performance muito melhor para aplicações que exigem um ciclo de scan rápido, mas também para aplicações que não exigem um ciclo de scan, isso significa que a CPU está com folga para suportar expansões de I/O, expansões em rede. Tá? Então você consegue fazer muito mais com menos com o M580. E além disso, ele por si só, uma CPU de um rack com CPU do 580 é muito mais barata do que uma CPU, um rack de um Quantum ou de um Premium também. Com relação à robustez, essa tabela aqui compara, né? Por exemplo, descargas eletrostáticas com contato, o Quantum e o Premium resistem a 4 kV. Né? O M580 ele registra até 6 kV, tanto o 580 quanto o X80, que é o I/O dele. Tá? Descarga eletrostática pelo ar é a mesma coisa, 8 kV. Campo radiado, que é a robustez eletromagnética, no momento que você vai botar isso dentro de uma subestação elétrica,
10 volts por metro no Quantum e no Premium contra 15 volts por metro no M580. E resistência à vibração 1G versus 3G, né? Então ele é mais robusto, assim, a isolação elétrica, a resistência eletromagnética dele também, e a parte mecânica de resistência à vibração é maior. Depois, com relação a quedas, né, que aqui ilustra possibilidades de pancada no painel, é igual. Temperatura também é igual, os dois têm, todos os três aqui tem opção de versão harsh, né, aquela versão para ambiente agressivo que eu comentei lá no começo, que resiste até 70 graus. Tá? E bom, vantagem do 580, processamento até 8 vezes maior, banda de comunicação por conta da Ethernet incorporada já no rack, né? O rack ele atuar como um switch na rede, tem uma banda de comunicação 5 vezes maior, enquanto no Quantum e no Premium a comunicação que eu tenho no rack dele é serial, uma taxa de comunicação mais baixa. Ele tem certificação de cibersegurança, tá? Achilles nível 2, alta disponibilidade de memória, menos espaço de painel, que ele é bem mais compacto, né? Robustez à vibração e interferência magnética superior, transparência de rede, diagnóstico total, né? Hoje que eu estou falando de internet das coisas, o hack Ethernet dele garante uma transparência entre supervisão e chão de fábrica, ao mesmo tempo garantindo a cibersegurança pela certificação dele. E o I/O dele é o X80, que é um I/O utilizado no M340, no M580, e ele pode ser utilizado também como remota do Quantum. Tá? Então, é um I/O já consagrado, que tem mais de 10 anos de mercado. Então, o M580 não trouxe o lançamento de um I/O novo. Tá? Ele utilizou já um I/O consagrado, que é o X80. E por diversos motivos, né, relembrando aqui, o 580 recebeu o prêmio de controlador do ano em 2015 pela Control Engineering. Tá? Então, se vocês ainda não utilizaram, ainda não conhecem, procurem conhecer o M580. Tá? Lembrando que a gente tem disponível à venda um Starter Kit do M580. Tá? Você, integrador, pode utilizar o Starter Kit para colocar na sua giga de testes, fazer uma maleta de demonstração, ou você pode também utilizar o Starter Kit para criar a base instalada num usuário final que ainda não seja usuário do M580. Tá? A gente permite você fazer isso também. Então, esse aqui é o folder dos Starter Kits, aqui estão os códigos deles, tá? E eu tenho preços promocionais, né? Por exemplo, um hardware, um conjunto aqui de hardware com software Unity Pro que seria vendido para um usuário, o preço de mercado é R$38 mil, a gente vende esse kit com EPI já por R$10.600, tá? Então, um preço subsidiado, limitado a um por cliente, né? Para você poder fomentar o M580 em alguém que não tenha ainda a base instalada de 580, tá? Bom, isso foi a parte de modernização Schneider. Vou mostrar para vocês agora modernização de base concorrente. Tá? Eu vou mostrar rapidamente essa apresentação aqui, mas depois eu vou mostrar um vídeo, que eu acho que é a parte mais apelativa, mais importante. Tá? Bom, temos soluções de modernização, tá? Tanto para Rockwell quanto para Siemens. Que eu vou ilustrar para vocês aqui sobre o meu pointer, onde o que eu consigo fazer? Quais são os focos? É o SLC 500, o PLC 5, ambos da Rockwell, né? E o S5 da Siemens, onde eu tenho uma ferramenta de migração de software, tanto para o Simatic quanto para o Logix 5 e para o Logix 500, para o Unity Pro, né? E essa ferramenta que a gente tem é um software de conversão, tá? Ele migra todas as linhas de programa, todas as tags, comentários, tudo isso é preservado no Unity Pro. Tá legal? E eu tenho também a possibilidade de aproveitamento de hardware para o SLC 500 e para o PLC 5. Para o S5 da Siemens, a gente não consegue aproveitar o hardware, tá? Tem que ser uma migração total do que eu tenho de S5. Né? E eu consigo aproveitar a aplicação, mas o hardware eu não consigo. Porém, para SLC 500 e PLC 5 eu posso fazer migrações parciais, né? Mantendo comunicação
com outros PLC-5 existentes ou com drops em DeviceNet, por exemplo, do SLC500, utilizando um gateway homologado, testado, validado para Ethernet, né? Comunicando com o M340 ou com o M580. Uma observação importante aqui, a análise da migração da aplicação do S5, ou Logix 500 ou do Logix 500 ou do Logix 5, tá? Não do Logix 5000, o Logix 5000 é novo, né? Do Control Logix, mas do Logix 5, do Logix 500, do S5 da Siemens é gratuito, tá? Se você mandar o backup para a gente pode te entregar um relatório sobre o quanto daquele programa vai conseguir ser migrado. Vai dar para migrar 100%? Vai ter alguma linha onde não vai ser possível migrar? Então esse relatório já te mostra tudo isso para você ir lá e fazer retrabalho naqueles 5% ou 10% do programa, caso haja necessidade. Tá? Muitas vezes a ferramenta converte 100% da aplicação. E essa análise a gente pode fazer gratuitamente. E depois a migração é vendida em pacotes, né, de 1, 3, 5 ou 10 migrações. Então, existe um preço especial para os integradores. Então, muitas vezes, o custo da migração é muito mais barato do que o homem-hora que você gastaria para fazer essa migração na unha, né? Refazendo todo o programa, todos os comentários, todo o endereçamento e por aí vai. Bom, a migração, igual eu comentei, ela pode ser feita parcialmente, envolve a migração do hardware, tá? Pode ser parcial do hardware, a migração do software pela ferramenta de migração e a parte de rede também, naturalmente, eu evoluo para redes DH+, redes DeviceNet para uma rede Ethernet. Tá? Muito mais rápido, muito maior capacidade de expansão, onde eu tenho uma gama de fornecedores de dispositivos de automação muito maior hoje. Não ficando limitado a apenas um fornecedor, pagando caro e por aí vai. Bom, migração de hardware, eu vou mostrar num vídeo, né, vocês vão poder ver aqui a borneira de adaptação do SLC500 e também o rack adaptador do PLC-5. Então, vou passar rápido aqui. Conversão de software, também eu comentei com vocês, no vídeo mostra um pouco. E a parte de rede, também o vídeo faz uma migração total, mas também, se for necessário, conversem com a gente que a gente tem gateways homologados para poder manter a comunicação com alguma coisa de hardware que vai ficar existente da Rockwell, tá? Temos alguns cases de sucesso, se vocês quiserem consultar a gente, né, no mundo, no Brasil também. Aqui um exemplo de painel, onde a gente migrou um SLC500 aproveitando todo o cabeamento de painel e cabeamento de campo para um M340. Tá? Onde aqui eu já vim com o M340 com a aplicação carregada e eu simplesmente parei aqui alguns minutos para desconectar as borneiras do SLC e conectar as borneiras de volta no M340 e reenergizar o controlador para ele voltar a tocar o processo. Tá? Então, vou mostrar para vocês aqui um vídeo que ilustra a modernização enfrentam grande pressão para aumentar a sua produtividade com segurança e proteção. Mas como chegar lá? À medida que o seu equipamento se aproxima da obsolescência e você começa a pensar na melhor eficiência, estou muito empolgado para apresentar a vocês a oferta que nós temos desenvolvido, que é a migração das plataformas Rockwell SLC500 do nosso processo de migração é a conversão da aplicação. Criamos uma ferramenta de conversão automática que converte o PLC-5 e o SLC-500 da Rockwell no mod com M580. Isso irá economizar o seu investimento prévio no desenvolvimento de aplicações. Ele também possui similaridade ao seu dispositivo existente, o que dispensará treinamentos avançados. Nós trazemos tudo na aplicação. Todos os comentários, todas as descrições, toda a lógica é apresentada na mesma sequência, resultando na mesma execução. O processo de conversão da aplicação é automático e sem riscos. Analisamos centenas de aplicações para garantir que as conversões ocorram corretamente e as ferramentas sejam validadas. Agora, deixe-me mostrar como o processo de conversão funciona. Aqui, você pode ver a aplicação Rockwell original,
Você pode ver a documentação que você tem no programa, que muitas vezes é a única documentação disponível. Nós queremos ter certeza de que toda essa documentação é trazida para o mod com M580. Você pode ver os programas à esquerda aqui. Vou lhe mostrar como você converte um processo global, que se parece com o que você tem no Unity. Você pode ver a estrutura do programa aqui. E você também pode ver todos os comentários, toda a documentação que você teve no seu programa original. E é assim que a sua lógica se parece e funciona exatamente como antes na plataforma anterior. A mesma execução, a mesma aparência e a mesma documentação, resultando em uma migração livre de riscos. A segunda parte da nossa oferta de migração consiste nas soluções de cabeamento. Desenvolvemos uma gama de soluções e adaptadores que você pode simplesmente plugar seus conectores de entrada e saída do sistema antigo e conectá-los ao novo sistema. Você não precisa tocar em um único fio. Os maiores benefícios dessa estratégia são reduzir o tempo de troca, reduzir os riscos, fácil manuseio sem necessidade de maior conhecimento. Não há necessidade de fazer nenhum teste elétrico. Ele realmente irá ajudar o seu processo a ter um tempo mínimo de inatividade. As soluções de cabeamento que temos foram completamente validadas, evitando erros durante startup. O tempo de inatividade do processo do cliente também é minimizado. Este é o sistema associado ao M580. Simplesmente retiramos o conector e conectamos ao que fizemos. Agora, isso entra no corpo, muito rápido e fácil. Este é o sistema PLC5, com seu conector removível. Removemos agora o conector e montamos conectores especiais de cabeamento. Então isso vai para o corpo diretamente. Agora, deixe-me mostrar o funcionamento do sistema. Como você pode ver, substituímos o PLC5 e o SLC500 da Rockwell pelo mod com M580. Usando nossos adaptadores de cabeamento, soluções de conexão rápida e o conversor de software automático, fizemos essa migração. Agora, durante esse processo de migração, você não estará sozinho. A Schneider ou o integrador de sistemas apropriado escolherá uma variedade de serviços de consultoria para o gerenciamento completo do ciclo de vida, além de garantir a completa migração do sistema. Além disto, oferecemos diversos recursos de serviço para ajudar os nossos parceiros. A Schneider Electric pode lhe auxiliar na redução dos custos de tempo de inatividade. Bom, pessoal, esse é o vídeo de modernização do M580, tá? do PLC5 e SLC500 para o M580. Então, queria convidar todos, né, as bases instaladas que a gente tiver de Quantum e Premium, ou que a gente encontrar de SLC500 com LC5, onde o cliente esteja aberto a alternativas, a gente tem uma solução que reduz muito o tempo e o custo de engenharia dos integradores e que acaba reduzindo também o risco do usuário final. Tá? Então, procurem a gente tem ferramentas onde a gente pode fazer análise da conversão do software da Rockwell também, igual eu comentei. E a gente também pode fazer uma análise da lista de material do que eu tenho no rack do
do PLC5 ou do SLC500 para fazer a especificação desses sistemas de adaptação e dos módulos de I/O do M580 que vão entrar no lugar. Tá? Deixa eu dar uma olhada se a gente tem... Tá, tem perguntas aqui específicas sobre as entradas do mod M580 Safety. Depois eu passo, Guilherme, para o nosso cliente o manual de segurança, que tem toda a parte de interligação dos dispositivos de campo com as entradas, tá? De segurança do M580. Depois a gente pode até deixar, esses manuais já estão disponíveis, a gente pode disponibilizar no PRM para os parceiros, tá? E, bom, é isso que eu queria mostrar, tá? Se tiver alguma pergunta, me façam, por favor. Eu só vou mostrar, dar um recado aqui sobre o PSX Builder, tá? PSX Builder, a gente está lançando agora em breve a versão 3.0, que traz uma série de melhorias. Mas o Builder, se vocês ainda não utilizam, convido que baixem, tá? Até depois eu vou checar com o Guilherme se está disponível no PRM para vocês baixarem, tá? Mas assim que lançar agora a versão 3, a gente disponibiliza lá no PRM. Essa aqui que eu tenho aberta é a 2.1. Bom, na cara do software não vai mudar nada, da 2.1 para 3, vai mudar algumas funcionalidades. Mas enfim, só para ilustrar para vocês, o Builder, se vocês não conhecem ainda, é a ferramenta de especificação, onde eu escolho o controlador que eu quero utilizar, né? Aqui eu tenho a opção do M340 ou do M580. E eu tenho as áreas, né, onde eu tenho a CPU, eu tenho as remotas, eu posso ir adicionando novas remotas aqui. E aqui é onde eu vou adicionando os módulos de I/O e os módulos de comunicação. Tá? E aqui no Builder, eu já tenho documentação disponível. Então, na descrição dos equipamentos aqui, eu tenho links que me levam para páginas já do catálogo. Tá? E esse catálogo fica disponível offline quando você instala o PSX Builder. Da mesma forma, se eu tenho aqui, por exemplo, um módulo de comunicação, vou pegar um módulo de comunicação Ethernet aqui, um módulo switch, né, que eu posso botar no rack. Não sei se vocês conhecem, cara, é um switch que eu boto no rack do M580. Eu tenho links aqui que me levam para a página do catálogo que me fala mais informações sobre o equipamento. Tá? Então, todos os equipamentos aqui, eu tenho essa possibilidade de navegar. E depois eu tenho toda aquela parte de adicionar acessórios, né, as borneiras, os cabos Telefast, as bases Telefast. Tenho a parte de adicionar dispositivos, né, onde aqui eu posso adicionar inversores de frequência, IHMs, computadores industriais, medidores de energia ou relés inteligentes. Tá? Então eu tenho os wizards aqui, para poder fazer a seleção dos inversores de frequência e dos outros dispositivos, né? Onde eu vou filtrando até chegar no inversor que eu quero, adiciono, coloco os acessórios também do inversor de frequência, como os filtros de HMs adicionais, sistemas de adaptação de HM em porta-painel, por aí vai. E depois, no final das contas, eu tenho a geração da arquitetura do sistema, né, onde aqui eu tenho uma unidade de controle com um M580 redundante. Eu tenho aqui as remotas que eu adicionei, uma remota aqui com uma extensão de barramento, outra remota aqui. E eu tenho aqui 3 inversores de frequência. Tá? Na versão 3, essa arquitetura aqui está evoluída. Tá? Eu posso já aqui direto da arquitetura ver como é que está o consumo de energia da fonte, posso ver como é que está a ocupação da CPU e posso refazer conexões de rede. Por exemplo, aqui eu tenho ilustrado esse tronco que vai para as remotas, entrando aqui de uma forma genérica. Mas aí eu posso dizer, eu vou botar essa remota nessa porta da CPU, eu vou botar um inversor de frequência nesse módulo switch. Então, na versão 3, eu posso arrastar as conexões de rede e conectar aqui, além da função de ver a ocupação da fonte e a ocupação da CPU. E no final tem a geração da lista de material, onde aqui eu tenho a opção de adicionar os preços, né? Então eu posso carregar um Excel aqui com os preços e um Excel
com a lista de descontos, né, do seu programa Alliance, e eu gero aqui já a lista de material com preço. Então você pode rapidamente fazer uma cotação, ver qual que vai ser o custo de equipamento Schneider para você. E depois eu posso exportar tudo isso aqui, tanto a lista de material com preço quanto essa visão gráfica da arquitetura para Excel. E na versão 3 eu vou ter capacidade de gerar um report em Word também. E nesse report eu posso adicionar lá características técnicas, todo aquele descritivo técnico dos produtos que eu especifiquei na ferramenta, elas são exportadas também para esse Word. Tá? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Se a gente não tiver mais perguntas, eu vou encerrando por aqui, tá? Queria agradecer a todos pela participação, né? Esse Webex vai estar disponível gravado para vocês assistirem depois e vai estar disponível inclusive no PRM. E se vocês precisarem de mais informações, entre em contato com os seus contatos aí, seus representantes, os consultores de vendas da Schneider Electric. E vou ter o maior prazer aí em dar mais detalhes, fazer visitas para conversar sobre oportunidades e projetos. Tá? Obrigado a todos. Bom, eu sou o Egídio Ferraz, para quem não pegou a introdução, e estou à disposição de vocês para auxiliá-los no que for preciso para a gente fazer bons negócios em conjunto. Tá joia?